já está no ar. Boa noite a todos e todas. 19 de agosto de 2020, 18h30. Bem-vindos a este webinar Desafios da Pessoa com Deficiência frente à Covid-19. Nós temos a honra de receber hoje aqui a secretária Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, área onde ela atua há mais de 30 anos, advogada, parlamentar, vereadora em Campinas, deputada estadual por 6 legislaturas. E a nossa colega de Ministério Público, Débora Kelly Afonso, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, coordenou o Centro de Apoio Operacional e Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo, integrou a delegação brasileira da 10ª Conferência dos Estados-Partes da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e é diretora de Inclusão Social da Associação Paulista do Ministério Público. Nós agradecemos também a participação do Edilson e da Thalita, intérpretes de Libras. Bem-vindo a todos, muito obrigado à nossa palestrante, secretária Célia Leão, e à nossa palestrante, promotora de justiça, Débora Kelly. Secretária, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, presidente, doutor Paulo Penteado, uma alegria, uma honra, um crescimento para todos nós poder participar desse webinar, feito diretamente, pensado diretamente pela Associação Paulista do Ministério Público, onde nós tivemos a honra de sermos lembrados, convidados, mais do que isso, convocados, no bom sentido, para participar com um tema que tem muita coisa a ver com o momento de pandemia que nós vivemos, com esse momento de isolamento, as nossas ações. Então, eu quero primeiro fazer esse agradecimento pessoal ao senhor e a toda a diretoria da associação. Quero agradecer, sob maneira, também o carinho e a amizade da nossa doutora Débora Afonso, que é uma mulher diferenciada, faz as coisas, além da competência, inteligência, sabedoria e tudo que ela tem, ela faz com amor, faz com coração, defende porque acredita nessa causa, sabe que as pessoas precisam participar da vida, enfim, aqui é um momento de abertura e agradecimento. Nós temos 30 minutos, eu vou usar dentro do tempo, se conseguir até um pouquinho antes, mas vou usar dentro do tempo, mas eu queria aqui abrir dizendo que nada disso seria possível, doutor Paulo, se eu não tivesse a participação direta do governo do Estado de São Paulo, se eu não tivesse a participação direta do governador João Dória, da Bia Dória e dos demais secretários. Nós temos 20 pastas hoje no Estado de São Paulo. Na verdade, tem portas abertas para a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque nós somos uma secretaria meio e o nosso papel, o nosso trabalho, sobretudo, é alavancar dentro das políticas públicas de cada tema, de cada secretaria, incluindo a pessoa com deficiência, suas necessidades e seus direitos. Então, hoje, trazer para todos vocês, me permito, as pessoas que estão conosco neste momento, obrigada por estarem conosco, estarem participando desta grande reunião, na verdade, um webinar, um seminário que a gente poderia chamar se fosse presencial, como hoje ele é virtual, aliás, o mundo ficou mais virtual do que era um pouco, agora ele é 90% virtual. Se não fosse esse governo, se não fosse as secretarias, nós não teríamos o que apresentar neste começo de noite, ainda mais para uma associação tão importante, aí não tem dose de carinho, embora exista, uma associação tão importante, presidente, doutor Paulo, que cuida com atenção específica em cada área, em cada tema, seja mulher, seja criança, seja idoso, seja pessoas com deficiência, não importa, cuida a fundo, cuida com detalhes, vai a fundo buscar o direito e garantir o direito das pessoas que façam ou que fazem parte de determinado tema, em determinado grupo da sociedade. Então, eu queria agradecer, sob maneira de estar frente à pasta dos direitos da pessoa com deficiência, como secretária de Estado, para nós é uma alegria, uma honra, o convite do governador João Dória e, sobretudo, a confiança, né? Nós só podemos chamar para estar conosco, e aí serve também para o doutor Paulo e para a associação, quem a gente confia. E não tem nada mais importante numa vida de trabalho do que, em primeiro lugar, a confiança. Se não houver confiança, não tem como fazer um trabalho que finalize atendendo aquilo que é o objetivo nosso, atendendo as pessoas da sociedade. Então, eu vou fazer a apresentação agora. A nossa secretaria, como eu já disse, é uma secretaria meio, trabalha com todas as secretarias, e a pessoa com deficiência
ela é transversal, nós temos que entender isso, porque isso é fundamental para que o trabalho aconteça em atendimento e garantia dos direitos, na prática, para as mais de 3 milhões de pessoas com deficiência que vivem no estado de São Paulo, brasileiros e brasileiras que moram aqui, e que, na verdade, esse número é do IBGE de 2010. Quando nós falamos que 10 anos se passaram, uma década se passou, com certeza absoluta o número não diminuiu. Pelo contrário, o número aumentou. E se o número aumentou, nós não temos mais só 3 milhões de pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Eu não estou contando idosos, eu não estou contando mobilidade reduzida, pessoas que têm deficiência, seja física, auditiva, visual, intelectual, TEA, e nós vamos falar sobre isso durante a apresentação. Então, nós queremos, com isso, dizer de que o trabalho hoje é feito, é realizado e atendido para as 3 milhões de pessoas ou mais em todo o estado de São Paulo. Litoral, capital, interior, lembrando que nós somos 46 milhões de brasileiros que aqui moramos, e lembrando que somos 645 municípios. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa absolutamente possível, ainda mais quando a gente tem um grupo de apoio como temos do governo e temos de vocês também. Então, vamos lá. Na verdade, nós pensamos a Covid-19 chegou, né? Ninguém gostaria, ninguém queria, mas ela está aqui com a gente. E nós temos, né, um alerta mundial sobre o abandono de pessoas com deficiência. Isso já vem antes da pandemia, né? E a ONU ela foi muito clara, né? As campanhas de informação pública, principalmente agora, no momento de pandemia, essas informações que são públicas, elas são fornecidas pelas autoridades e devem estar disponíveis em língua de sinais, em legendas, em formatos acessíveis. O que eu estou falando aqui agora, me permita, eu não sei se tem alguma pessoa cega nos assistindo, com deficiência visual, né? Alguém fala, nossa, mas não pode falar que é cego, não pode falar, é deficiência visual. Eu acho que a nomenclatura, claro, ela é respeitosa, ela tem que ser usada da maneira mais correta, mas eu acho que o maior respeito estar com as pessoas com deficiência sem fazer diferença porque ela tem uma característica a mais ou a menos, vamos chamar assim, durante a nossa apresentação nós vamos falar sobre isso. Então é importante que em todas as campanhas de informação, isso foi um alerta da ONU, tem que ser um alerta da América Latina, um alerta das instituições, um alerta das associações, um alerta do Brasil, um alerta de São Paulo, um alerta do Ministério Público. Todas as pessoas têm direito, por isso nós estamos aqui com a Thalita e com o Edilson, exatamente para garantir que as pessoas tenham acessibilidade ao que nós estamos aqui falando e mostrando. Eu só quero dizer que eu estou com uma blusa preta, tenho cabelo escuro, curto até o ombro, para quem não pode estar vendo nesse momento, estou de óculos e fazendo essa apresentação. Como eu vou ler a maioria das coisas que estão escritas, as pessoas com deficiência visual vão poder participar de cada slide, por favor. Bom, ainda falando sobre Covid-19, pessoa com deficiência, que é o nosso foco nessa noite, a nossa secretaria, junto com a Secretaria de Saúde, com o secretário, agora secretário Jean, e antes o secretário German, nós fizemos uma nota técnica logo no começo da pandemia, logo no começo, em março, e ela foi publicada em 17 de março, quer dizer, ainda não havia, acho que tinha tido um primeiro óbito no estado de São Paulo. Ela foi elaborada por essas duas secretarias, pensando o que as pessoas tinham que saber sobre Covid e como elas deviam se comportar frente a esse novo momento que o mundo vive, que vivia naquele momento e ainda continua vivendo. Essas orientações, cuidados para as pessoas com deficiência e, principalmente, doutor Paulo, os seus cuidadores e os seus familiares. Porque a pessoa com deficiência não vive sozinha. Aliás, ninguém é ermitão, como regra, não é? Nós somos seres sociáveis, vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, com família, com o bairro, enfim, com a igreja, seja onde for. E pessoa com deficiência da mesma forma. Então, esse formato que nós temos hoje de acessível para todas as deficiências é uma forma de você trazer a família, de você trazer o cuidador, de você trazer a comunidade que vive com a pessoa com deficiência para entender a pandemia e entender os seus cuidados. Eu queria ainda falar que nós temos a nossa rede Lucy Montoro, que quem cuida da rede é um intercâmbio, um trabalho conjunto entre a Secretaria de Saúde e a nossa secretaria. Obviamente, a Secretaria de Saúde, Dr. Jean, é o gestor da unidade da rede Lucy Montoro. Hoje nós temos 17 unidades da rede Lucy Montoro no estado de São Paulo, e essas 17 unidades, em nenhum momento as portas se fecharam, né, para atender os pacientes. Obviamente que os pacientes, eles diminuíram a sua
ida às unidades, seja no interior, seja no litoral, seja na capital, pelas razões que nós conhecemos, mas mesmo assim as portas continuaram abertas e aqueles pacientes que foram até a unidade, eles foram atendidos de forma presencial, seja com TO, com fisioterapeuta, com médico, com consulta. Isso não deixou de acontecer em nenhum só dia nesses últimos quase 5 meses. E aí nós oferecemos um teleatendimento também para os pacientes que não podem se deslocar ou que não queiram se deslocar. Esse teleatendimento tem feito um trabalho diferenciado, esse teleatendimento que no começo muita gente não acreditava, porque é uma coisa nova, doutora Débora, e as pessoas ficam com medo, tudo aquilo que é novo, que é mudado, que é repensado, as pessoas confiam até uma certa parte, depois não tem toda essa confiança, mas ele deu certo, os pacientes podem ligar nas unidades, cada unidade na sua cidade ou na sua região, para receber essas orientações telefônicas, e no caso de teleconsulta, também cabe à equipe médica, que já está habilitada, logicamente, a realizar essas orientações via chamadas de vídeo, com os pacientes, com os cuidadores e com os familiares, porque muitas das vezes a própria pessoa com deficiência não tem condições, pela deficiência que ela tem, de fazer essa conversa com o médico que está na outra ponta da linha ou na outra ponta da tela. Então, aí os seus cuidadores ou os seus familiares fazem parte diretamente nessa teleconsulta. Nós temos ainda, pensando a pandemia, o teleapoio psicológico, pensando as pessoas com deficiência. Ele foi inaugurado agora em maio, quer dizer, agora em maio já passou um tempo, nós já estamos em agosto, daqui a pouco setembro. O ano tem passado muito rápido, nós estamos passando o ano todo ele vivendo essa pandemia, vivendo esse novo modelo e momento de relação humana, né, com a sociedade, com o trabalho, em casa, etc. Foi inaugurado em 25 de maio, esse atendimento pode ser feito por e-mail, telefone ou WhatsApp. Se alguém faz por WhatsApp, mas quer conversar com os nossos ou psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, os nossos profissionais respondem via telefone, né, conversam com as pessoas e dão esse atendimento. Exatamente para que esse teleapoio psicológico? Imagine, as pessoas estão dentro de casa e têm que ficar. Diz a ciência, diz a medicina, dizem os médicos, né, que as pessoas precisam se isolar enquanto não tem vacina, enquanto não tem remédio. Então, o melhor remédio hoje é o distanciamento social, o melhor remédio hoje é lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, se sair por necessidade, usar máscaras, tudo aquilo que nós estamos habituados, escutamos todos os dias e temos que fazer exatamente isso. Mas as pessoas ficam dentro de casa. Eu acho que a palavra confinada é muito dura e não é exatamente isso. Nós estamos para cuidar da vida e para garantir a vida. Só que ficar dentro de casa não é uma tarefa tão fácil. E as pessoas muitas vezes ficam ansiosas, as pessoas ficam com medo, ficam, enfim, acabam tendo algum desajuste de comportamento, de emoção, e elas precisam também de um apoio. Então, esse apoio nós estamos dando desde maio. Esse apoio ele é válido para todo o estado de São Paulo. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Os atendimentos normalmente levam 30 minutos mais ou menos, a terapia que a pessoa precise, o profissional que a pessoa precise. Ele é feito pelo nosso Centro de Tecnologia e Inovação, que nós temos dentro de uma das unidades da rede Luci Montoro, que é a unidade Humaitá, e assim as pessoas acabam tendo um atendimento, e tem feito uma diferença imensa, doutora Débora, para a família, para o cuidador, para quem fica dentro de casa com a pessoa com deficiência e para a própria pessoa com deficiência, ou seja, é uma luz que está clareando aquele túnel que as pessoas pensam, não tem saída, não vai ter fim, estamos chegando nisso, as vacinas estão sendo providenciadas, estão sendo estudadas, o Instituto Butantan fazendo, junto com o governo de São Paulo, essa vacina e outras tantas vacinas importantes também. Daqui a pouco nós vamos ter. Enquanto não temos esse teleapoio psicológico. E criamos também agora, há pouco tempo, o teleapoio tecnológico. Por quê? Porque, em definitivo, doutor Paulo e todos que estão conosco nesse momento, em definitivo, nós vamos continuar vivendo e trabalhando muito junto e de forma direta com a tecnologia. O mundo já era assim, não é nada novo agora, não começou essa semana, ou mês passado, ou 4 meses passados, por causa da pandemia. Nós já tínhamos um trabalho, um estudo, um aprendizado, hoje com a tecnologia. Quando vem esse novo momento do planeta,
nós precisamos ficar em casa, trabalhar em casa, o home office, seja o que for, mas nós temos que ter aí uma outra logística. E a logística tem sido e será, não vai parar, as grandes empresas, indústrias também já colocam isso, que é a tecnologia. Então, esse é teleapoio tecnológico, nós atendemos também das 8 da manhã às 17 horas, todos os dias, para o estado todo. Nós temos um e-mail que é o faleconosco@cti.org.br, e neste e-mail fica muito fácil a interatividade entre as pessoas com deficiência e quem possa estar, os profissionais que estão orientando nesse teleapoio tecnológico. Nós temos o WhatsApp, que também faz esse trabalho. Então, as pessoas não ficam sozinhas em casa. Alguém pode dizer, mas secretária Célia Leão, nem todo mundo tem computador. Verdade. Mas secretária Célia Leão, nem todo mundo tem celular. Uma verdade também, mas uma grande maioria hoje da sociedade tem um celular. De algum jeito, esse celular consegue conectar a pessoa naquele trabalho, naquela pesquisa, naquele estudo que ela precisa. Então, é muito importante hoje aprender a mover, a movimentar com a tecnologia. E se não bastasse isso, doutor Paulo, nós fizemos também, já começamos um curso EAD, curso de ensino à distância. E para que esse curso? Porque aí é um curso mesmo, para as pessoas aprenderem, porque pessoas com deficiência, pessoas comuns também, não precisa ser com deficiência, acabam tendo alguma dificuldade em apertar o botão do celular ou da tecla do computador, não sabe muito manusear, ou tem receio, tem medo. E o que nós queremos é exatamente tirar esse receio, esse medo das pessoas que precisam acessar, e é bom que acesse para o seu conhecimento e para a sua necessidade. Então, nós estamos fazendo vários cursos dentro desse curso EAD, que é a alfabetização digital, ensinar as pessoas, é a própria digitação. Nós estamos também ensinando, pelo Centro de Tecnologia e Inovação, a mexer e movimentar e participar das redes sociais, e também a tecnologia assistiva, que ela veio para modificar e garantir qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Então, essa tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. Tudo isso é um curso que se cadastra exatamente eu vou passar aqui de forma rápida, é pessoacomdeficiência.sp.gov.br, pode fazer a sua inscrição, e a inscrição feita tem direito a participar deste curso, e eu tenho certeza que o resultado para as pessoas que já estão fazendo e as que farão vai ser fantástico, vai mudar a vida das pessoas, vai ajudar. Quero passar agora do nosso site oficial. O governo tem um site oficial, o governo de São Paulo, o governador João Dória, logo no início da pandemia, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia e toda a sua equipe, eles fizeram, junto também com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação, uma página, um site oficial, falando sobre as dificuldades do coronavírus, as dificuldades da Covid, quem é essa tal de Covid, o que acontece, como prevenir, etc. e tal. E dentro desse site oficial, nós temos uma página que foi criada, né, exatamente reunindo todo o conteúdo de forma acessível, com legendas, libras, audiodescrição. Então, ninguém ficou de fora, nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de deficiência que alguma pessoa possa ter, ficou de fora desse site oficial. E nós temos orientações também sobre vacinação, como agir, cuidados, medidas implantadas e entre tantas outras coisas. Vale a pena entrar. Aqui está o nosso site, não é? É o www.sampaulo.sp.gov.br/coronavírus/pessoa com deficiência. É um pouquinho longo, porque nós entramos dentro do site oficial do governo, não é? Mas entrando nesse site, você vai logo encontrar uma página que está escrito Pessoa com Deficiência, que mostra aqui de forma muito clara o visual do vídeo que está aqui. Eu estou falando para as pessoas que não possam enxergar nesse momento. E aí entra e vai participar. Aqui está mostrando o nosso Edilson, né, um intérprete de Libras, que está nesse momento aqui nessa foto, fazendo a descrição direta para as pessoas com deficiência auditiva. Então, é um site que vale a pena, doutora Débora, todos entrarem. Não é só pessoa com deficiência, não são só jovens ou com mais idade, não são homens ou mulheres, qualquer gênero, para todas as pessoas que possam acessar, que vão ver que o mundo
é diferente hoje e é absolutamente possível. Podemos passar? Eu quero falar de uma ação do governo do Estado de São Paulo, mais uma ação do governador, da Secretaria de Desenvolvimento Social com a secretária Célia Parnes, e também com a nossa presidente do fundo, a Bia Dória, e um trabalho direto do governo do Estado de São Paulo, do governador João Dória. Nós fizemos, junto com essas secretarias e junto com o Fundo Social, só tomar um golinho de água, nós fizemos com essas secretarias uma ação conjunta de entrega de cestas básicas para entidades de pessoas com deficiência que estão cadastradas no sistema pró-social. Nós sabemos que essa não é a grande solução da Covid-19, isso não atende em tudo e a todos, mas nós começamos pequeno, depois fomos crescendo nesse atendimento, vai passar daqui a pouco outros slides, e nós conseguimos atender, numa semana, num primeiro momento, 1.000 cestas básicas, 1.000 pessoas com deficiência e seus familiares, através das entidades da capital e algumas entidades do interior. Aqui estão algumas fotos da entrega dessas cestas, o Fundo Social, a Secretaria de Desenvolvimento Social e também a nossa secretaria, passando os slides para quem possa... tem as cestas atrás, tem a logística de transporte para levar as cestas e para entregar para cada pessoa que tem uma pessoa com deficiência vivendo naquela família. Agora nós temos uma outra entrega de cestas, que agora nós chamamos de cesta solidária. Essa cesta solidária, ela é diferente da cesta básica, que ela veio com um novo formato, numa quantidade maior de alimentos. Ela vem junto também, em pacotes separados, obviamente, com o kit higiene. Esse kit higiene vem uma série de produtos para garantir para as pessoas com deficiência e seus familiares o não contágio do coronavírus, né? As pessoas com deficiência ficam em casa, mas alguém da família vai até o supermercado, alguém da família vai até a farmácia, alguém da família trabalha e vai para o trabalho e volta. Então, ela tem que pensar em si, quando ela volta para casa, tem que estar higienizada para não contaminar a pessoa com deficiência que fez a sua lição de casa, entre aspas, e ficou dentro de casa fazendo distanciamento social. Essas pessoas que receberam são pessoas inscritas no CadÚnico e pessoas de uma situação socioeconômica bastante baixa, com uma renda per capita de R$ 89. Eu quero aproveitar aqui dentro do Ministério Público, dentro da Associação Paulista do Ministério Público, para fazer um agradecimento, além do governo de São Paulo, além do governador João Dória e sua equipe, agradecer a Diagonal, que é uma empresa que fez um trabalho fantástico de georreferenciamento, onde nós localizamos o bairro, a comunidade, onde moram as pessoas e seus familiares, para entregar a cada uma dessas pessoas, de forma direta, tanto o kit higiene quanto a cesta solidária. Nós entregamos aqui até dia 14 de agosto 7.800 cestas. Aqui só para os senhores e senhoras, todos vocês terem um pouquinho de ideia do trabalho da Diagonal, um trabalho de entrega de cestas que foi feito pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social com a Célia Parnes, Secretaria de Habitação com o secretário Flávio Âmara, a Secretaria de Meio Ambiente com o secretário Marcos Penido e também o Fundo Social com a Bia Dória. Nós fizemos a distribuição em comunidades, em Tiradentes, Grajaú, Itaim Paulista, Jardim Ângela, Sapopemba, e nós usamos 16 céus, que eu agradeço também o prefeito Bruno Covas e a administração pública do município, né, e a sua equipe também, o secretário de Educação, que nos ajudou nessa entrega, porque não é uma tarefa tão fácil, mas é uma tarefa absolutamente possível. E vocês estão vendo um mapa onde tem várias bolinhas, e cada pontinho desse, eu peguei um mapa de forma aleatória dessas regiões, Tiradentes, Grajaú, Itaim Paulista, etc. Cada bolinha desse é uma moradia, uma residência onde tem uma pessoa com deficiência e sua família. Eu quero ainda falar de forma rápida sobre Libras, os professores do Estado de São Paulo, aí com a Secretaria de Estado de Educação, com o secretário Rossielli, junto com a EFAP, que é a Escola de Formação também da Secretaria de Educação. Nós vamos começar a fazer agora um curso básico de Libras para os professores de todo o Estado de São Paulo. Nós vamos usar o Centro de Mídias da Secretaria de Educação
e mais a EFAP. É um curso de 40 horas, eu convido a todos para fazer. Teve início agora em agosto, o curso está lá, quer dizer, é só o professor fazer a sua inscrição, já vou passar, e aí o professor vai aprender a ter uma facilidade maior de fazer o seu contato, a sua aula, a sua relação com o aluno, criança, jovem ou adolescente, não importa, que tem alguma deficiência auditiva, e isso vai facilitar em muito a vida desse aluno, porque incluir, doutor Paulo, não é só colocar na escola, você abre o portão da escola e coloca, deixa lá dentro a criança, o jovem, o adolescente, o aluno, não é isso. Você precisa colocar a criança, doutora Débora, e ela ter condições de aprendizado e de recebimento de informação, senão não valeu ela estar numa escola inclusiva, que é o que nós queremos, né? Junto com isso, nós fizemos também uma maratona de lives aqui na Secretaria. Essa maratona de lives nos permitiu, em 5 semanas seguidas, 28 lives. Nós saímos do tema pandemia, nós saímos do tema Covid-19, porque é o nosso tema dia a dia para cuidar das pessoas, mais de 3 milhões de pessoas com deficiência, como eu já disse, no estado de São Paulo. E aí nós passamos para outros temas, foram 84 mil engajamentos. Nós falamos sobre acessibilidade nos eventos de moda, esporte paralímpico, acessibilidade digital, carreiras, atletas paralímpicos, direitos culturais, acessibilidade cultural. Ou seja, nós colocamos as pessoas com deficiência ou quem tinha interesse também nesses temas a participar das nossas lives, vendo e pensando que a questão da deficiência ela não se fecha em si mesma. Ela tem outros temas, claro que agora é a pandemia, claro que agora é Covid, mas nós não paramos o trabalho. A Secretaria de Estado das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ficou de portas abertas, como estamos ainda, assim como o governo quer, não paramos de trabalhar, não paramos de atender, doutor Paulo, nem só um dia. Os cursos agora passaram todos a serem EAD, obviamente, as nossas conferências, as nossas reuniões, os nossos seminários, que eram presenciais, tanto na capital quanto dentro aqui da Secretaria, ou no interior ou no litoral, que eram presenciais, com 500 pessoas, 1.000 pessoas, Ourinhos, nós levamos 1.000 pessoas na nossa caravana da inclusão. Claro que hoje não é possível fazer isso, nós transformamos tudo isso em apoios de rede online, live, seja o que for, webinar, mas não paramos o trabalho. Então, essas lives ajudaram muito as pessoas com deficiência, inclusive sobre outros temas. Nós já estamos terminando, ninguém me mostrou o tempo aqui, eu não sei exatamente que tempo eu tenho ainda, mas eu quero falar sobre uma resolução que nós tivemos recentemente, aí sim, com a Secretaria de Saúde também, ela foi publicada agora em 24 de junho, né? Essa nota técnica que foi elaborada com a Secretaria de Saúde, nem pode ser diferente, fala sobre a internação de pessoas com deficiência que esteja com Covid-19. Significa dizer que tem que ter um atendimento diferenciado? Tem que ter um atendimento diferenciado. Né? Tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente, e nós já sabemos disso. Isso não é novidade para ninguém. As pessoas com deficiência têm dupla vulnerabilidade, obviamente que tem. Primeiro, porque se ela estiver com Covid, ela já tem um sério problema a ser cuidado e resolvido, como qualquer pessoa, pode ser uma pessoa sem deficiência. Mas ela tem a dupla vulnerabilidade, porque quando ela tem uma deficiência, muitas das vezes essas pessoas que estão com Covid, estão no hospital, não conseguem fazer o seu cuidado pessoal sozinha, não conseguem se comunicar sozinha. Então, essas pessoas têm que ter direito, e têm direito garantido, hoje no estado de São Paulo, com as nossas unidades de saúde, todas elas, seja o hospital que for, a clínica que for. Então, essa nota técnica garante que as pessoas tenham seu acompanhante, a pessoa com deficiência, um familiar ou um cuidador, e para essas pessoas que, como eu disse agora há pouco, não conseguem se comunicar ou dependente de terceiros. Na verdade, elas precisam de um cuidador. O que a gente orienta é que o cuidador seja o mesmo, quer dizer, a saúde orienta isso, que o cuidador seja o mesmo para que não fique trocando toda hora, porque a gente sabe o perigo do contágio. Obviamente, o cuidador que vai ficar com essa pessoa com deficiência que está com Covid-19, tem toda a clareza e toda a informação sobre esse assunto. Então, isso é uma mudança muito importante. As pessoas com deficiência também não ficam em hospitais de campanha, né? Como regra, não ficam, não deverão ser utilizados, hoje, embora já a pandemia continue importante, tem que dar muita atenção, tem que cuidar, não pode baixar a guarda, como a gente diz, mas alguns hospitais de campanha já não têm a sua utilidade,
mas aqueles que têm não serão usados para pessoas com deficiência. Essa resolução atende ainda o pedido de muitas pessoas com deficiência, de entidades, de instituições, e as próprias pessoas com deficiência física e deficiência intelectual, pelos seus cuidadores, às vezes, muitas vezes, pela própria pessoa que tem deficiência intelectual, por autistas, que vieram solicitar para a nossa secretaria, portanto, conversando com a saúde, nós fizemos essa nova publicação. Ela foi publicada agora no Diário Oficial. Eu vou ler aqui para as pessoas que não podem, está disponível no nosso site, tem tudo ali dentro, é só entrar, www.pessoacomdeficiência.sp.gov.br. Então, podemos passar. E nós temos uma cartilha para pessoas com deficiência. Essa cartilha, ela é uma cartilha que vale a pena todos lerem, não só pessoas com deficiência, não só os cuidadores e não só os familiares. Essa cartilha com deficiência fala sobre a prevenção e tudo aquilo que nós já falamos nesse momento. Ela foi elaborada mais uma vez com a Secretaria de Saúde, nem poderia ser diferente, doutor Paulo. Ela fala sobre cuidados específicos de cada deficiência, física, auditiva, intelectual, visual, todas as deficiências. Ela está disponível também no formato digital, então fica muito fácil para toda a sociedade que queira conhecer desse tema e desse assunto. Mais uma vez, é no pessoacomdeficiência.sp.gov.br, que é o nosso site, e 100% acessível. E já quase terminando, nós temos a testagem que fizemos agora também com o Instituto Butantan, com o Dr. Nir Mascovas, um projeto piloto que deu certo. Nós fizemos uma primeira testagem das pessoas com deficiência nas comunidades mais vulneráveis, onde tinha um número maior de contágio, onde tinha um número maior de óbitos, e essas regiões testadas, nós fizemos na comunidade San Remo, nós fizemos no Jardim Pantanal, que é extremo da Zona Leste, nós fizemos também no Jardim Santo André, que é em Santo André. E os atendimentos foram domiciliares, eu penso que acho que nós colocamos foto aqui dos atendimentos domiciliares. Essa testagem feita pelo Instituto Butantan, na verdade, nós fomos até a casa das pessoas, né, para ver de perto as pessoas com deficiência e conhecer as pessoas com deficiência, fazer essa testagem. Num primeiro momento, um pouco mais lá atrás de um tempo, a testagem deu 25% de cada grupo que a gente testava. Era um número bastante alto. Nessa última testagem que nós fizemos em Santo André, no Jardim Santo André, no Parque Santo André, que é um bairro do município de Santo André, esse número de pessoas contagiadas diminuiu bastante. Aqui tem fotos de pessoa com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, com deficiência física, e nós fazendo a visita junto com a equipe técnica, obviamente, da saúde, da Secretaria de Saúde, junto com o Instituto Butantan, fazendo essa testagem. Nós fazemos a testagem da pessoa com deficiência e do seu familiar, de mais um ou dois familiares, dependendo da situação da família. Nós testamos também outras pessoas. E falar, acho que terminando com Todas em Rede, é um programa que nós criamos também, pensando a pandemia. O próprio nome diz, é muito claro, aí nós estamos falando das mulheres com deficiência, lembrando que nós temos hoje no estado de São Paulo, segundo o nosso IBGE de 2010, nós temos mais de 3 milhões de pessoas com deficiência, como eu falei. E as mulheres somam mais de 1.700.000 mulheres, que hoje o número com certeza é maior. Esse programa nosso de mulher com deficiência, nós temos um programa que engloba uma série de movimentos às mulheres com escolaridade, de mulheres chega a 37% na sua escolaridade, nos empregos formais, aliás, empregos formais 37%, e na escolaridade 54%, mais ou menos, em que as mulheres com deficiência têm somente o ensino fundamental quando tem completo. Muitas das vezes ele não é completo e às vezes só no início do ensino fundamental. Isso nós não podemos aceitar. Nós temos também a prevenção da violência contra a mulher com deficiência, porque a violência aumentou nesse momento que as pessoas ficam em casa. A culpa não é do fica em casa, a culpa é do agressor. Então, nós temos uma rede de apoio para atendimento das mulheres com deficiência. Esse programa fala diretamente com as 134 delegacias da mulher do Estado de São Paulo, num trabalho feito conjunto com o secretário-geral Campos, que é o secretário de Segurança Pública. Temos a questão de empregabilidade. Enfim, aparecendo
no nosso site, todasemrede.sp.gov. Entre nesse site. Ah, mas é de mulher, é de todo mundo. Ah, mas de todos os gêneros, de todas as idades, é para todas. Na verdade, é uma característica, assim como tem gente que é loira, alta, baixa, gorda, magra, da raça negra, índio, amarelo. A deficiência é uma característica. Nós temos que entender isso. A maior barreira não é a barreira física que atrapalha, se precisa de uma rampa e só tem escada, se precisa de um elevador, se precisa de uma porta mais larga e a porta é estreita, tudo isso também atrapalha. Mas a pior e a mais difícil barreira de todos nós quebrarmos, de uma sociedade entender, é a barreira atitudinal, é aquilo que está no coração das pessoas e na cabeça das pessoas. Então, nós temos que entrar, sim, nesse site, conhecer o Todas em Rede e, com isso, quebrar essas barreiras que nós vivemos hoje, deixando as pessoas à margem da sociedade. Eu queria ainda dizer que nós fizemos um protocolo de intenções com os municípios que receberam, estão recebendo, e alguns ainda vão fazer as suas inscrições para os profissionais da Delegacia da Mulher, como eu disse, 134 delegacias da mulher, atendimento à mulher com deficiência, a nossa uma comunidade bastante vulnerável também, do Vale do Ribeira, agora como quer o governador João Dória, Vale do Futuro, uma ação social muito importante, como ele mesmo diz, a ação social mais importante do estado de São Paulo. Nós fizemos em São Bernardo do Campo, em Rio Claro, em Santos, e Campinas agora vai ser a região de Campinas, vai ser também o lançamento do Todas em Rede, pensando as mulheres com deficiência na próxima terça-feira. O que a gente busca com esse programa é trazer as mulheres com deficiência, né, através das entidades da prefeitura, da instituição pública do município, que participem conosco de uma rede virtual de mulheres, onde nessa rede as mulheres encontrarão a todo tempo apoio, seja na violência, seja na empregabilidade, seja no trabalho. Então, encerrando a nossa apresentação, me perdoem pelo tempo, eu acho que nós estamos ainda dentro dos 30 minutos, doutor Paulo, mas eu queria aqui dizer à doutora Débora, à Associação Paulista do Ministério Público, um agradecimento profundo, do coração, né? Eu estou aqui como secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a convite do governador João Dória, mas eu quero também, nesse minuto e meio que eu tenho, permitir e me permitam falar também como mulher, falar também como mãe, falar também como ser humano, falar também como alguém que tem uma deficiência. Para quem não me conhece, não está aparecendo aqui na nossa live, não tem como, mas eu ando de cadeira de rodas, eu sou paraplégica por um acidente de automóvel há muitos anos passados, e eu quero dizer, doutora Débora, que me conhece, doutor Paulo também, certamente algumas pessoas que estejam nos assistindo e participando talvez nos conheçam. A minha vida pública de mais de 30 anos no Parlamento de São Paulo, foram 8 mandatos de vereadora e deputada, como falou o doutor Paulo, se confundiu com a minha vida familiar, com o meu casamento, com o meu estudo, com a minha graduação, com o nascimento dos meus 3 filhos, ou seja, uma vida de luta que milhares e milhares de pessoas no planeta fazem isso. E para isso, encerro dizendo que a gente tem que ter, como se fosse uma receita, 3 bons ingredientes. O primeiro, a família. A família é imprescindível para que originou, é a família que está perto, a família é imprescindível. Paulo, políticas públicas as pessoas com deficiência, e hoje no de falar isso, que as nossas pessoas com deficiência, seja com equipamento, seja com cursos, seja com empregabilidade, que hoje nós oferecemos 40 cursos pela Paula Souza, né, ETECs e FATECs, pela doutora Laura Laganá, para que as pessoas com deficiência façam curso, sejam qualificadas e entrem no mercado de trabalho. Bom, não dá para contar tudo em meia hora do que a gente tem feito em 1 ano e 7 meses, mas dá para dizer a todos vocês que essa segunda, então, as políticas públicas têm que ser factíveis para atender as necessidades das milhares de pessoas com deficiência. E o terceiro ingrediente dessa boa receita, eu penso que é uma palavrinha tão importante, ela muda a vida das pessoas, doutora Débora, que chama-se solidariedade. Mas não é aquela solidariedade piegas, de quem tem muito dá para quem tem pouco, não é isso. É a solidariedade do compartilho, é a solidariedade de caminhar junto, é a solidariedade de entender que as pessoas têm a sua velocidade,
a sua fortaleza, a sua fraqueza, a sua autonomia, seja como for. E nós temos que respeitar as pessoas como elas são, doutor Paulo. Exatamente como elas são. E com isso nós faremos uma sociedade com justiça. Mas só teremos uma sociedade justa, que é o que todo mundo quer. Todo mundo busca justiça 24 horas por dia, desde o dia que tem consciência de que é uma pessoa dentro da sociedade. Uma criança não tem essa consciência, mas já um jovem que quer justiça. Todo mundo fala de justiça. Nós só alcançaremos a justiça na nossa sociedade se nós garantirmos oportunidades iguais para as pessoas. Não há que se falar em justiça se não se falar em igualdade. Por isso, acessibilidade e inclusão é um binômio fantástico que tem que ser colocado em prática todos os dias. Muito obrigada, doutor Paulo, muito obrigada à Associação Paulista do Ministério Público, muito obrigada, doutora Débora, e a todas vocês e todos vocês que estão conosco e nos deram essa oportunidade, esse privilégio, esse presente de falar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo. Do mais, nós estamos aqui à disposição de portas abertas. Ainda não estamos recebendo pelo distanciamento social, mas daqui a pouquinho já estaremos, mas as portas estão abertas e o nosso trabalho está sendo realizado com o apoio de vocês. O Ministério Público é fundamental para garantir o direito das pessoas com deficiência. Quando a coisa fica difícil, quando aperta a situação, é para o Ministério Público que a gente corre, pede socorro, pede orientação, e os senhores e senhoras, como promotores públicos, não deixam para o dia seguinte, garantem o direito das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora, secretária. Não há palavras para agradecer a sua atuação em prol desses 3 milhões de brasileiros de São Paulo que vivem hoje uma dupla vulnerabilidade, mitigada pelas ações da pasta que a senhora comanda. Como a senhora muito bem disse, a maior barreira é a atitudinal. Mas com acessibilidade, com calor humano, com dedicação, com a nossa dedicação da alma, nós venceremos e iremos conseguir transpor quaisquer barreiras para uma sociedade efetivamente inclusiva. Cumprimento e agradeço de novo a participação da senhora. Muito obrigada. Amém. Débora Kelly Afonso, promotora de Justiça dos Direitos Humanos, minha colega de concurso de ingresso do Ministério Público em 1994. Para mim, esses 26 anos na face aparentam uns 40, 50. Para você, Débora, não aparentam nem 8 ou 10 anos. É uma satisfação tê-la aqui. A palavra é sua. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, boa noite, secretária Célia Leão, boa noite, meu presidente, Dr. Paulo Penteado, Thalita, Edson, nossos intérpretes de Libra, nossos assessores de imprensa também que nos acompanham aqui, e todas as pessoas que compartilham aqui com a gente a assistência pela internet. A gente costuma iniciar todos as nossas participações, presenciais ou não, também as pessoas com deficiência. Primeiro, eu quero mostrar meu sinal para aquelas pessoas que são deficientes auditivas, e meu sinal é esse aqui. Explico, não há sinal de Libras para promotor de justiça. A gente tem para juiz, a gente tem para advogado, e bem no começo da minha participação, quando eu comecei a trabalhar com direitos humanos da pessoa com deficiência, me perguntaram então que outra atividade eu fazia. E eu mergulho, e a atividade de mergulho também tem sua linguagem de sinais própria. E aí eles atribuíram o sinal do golfinho no mergulho, que é o meu sinal pessoal. Para as pessoas deficientes visuais, eu sou uma pessoa de pele clara, meu cabelo está preso, é um cabelo castanho escuro, eu uso óculos, estou vestindo uma blusa preta com um chale, uma pashmina rosa, e atrás de mim tem uma estante de livros branca. Essa é uma forma, doutor Paula, a nossa secretária Célia já está bem acostumada com esse tipo de descrição, para que todos sejam incluídos, não é? Para que todos possam participar e entender o que está acontecendo aqui.
os desafios das pessoas com deficiência, como o senhor bem ressaltou, são desafios duplos, né? São duplas vulnerabilidades. E eu começo com esses desafios dentro da nossa própria associação. É a primeira vez na história da Associação Paulista do Ministério Público que há uma diretoria de inclusão, não é? E por isso eu parabenizo o senhor, e por isso nós temos a oportunidade hoje de estarmos aqui, porque nesses anos todos de diretoria, de associação, não houve uma atenção específica para isso, e é muito importante que a gente olhe primeiro para dentro da nossa própria casa, para que a gente possa olhar para fora depois. E muito me orgulha de ser aí a primeira diretora de inclusão da associação, e é muito gratificante trabalhar numa instituição que preserva o direito de todo mundo. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, acima de tudo, para poder trazer aqui, na pauta da associação, a dificuldade das pessoas com deficiência do nosso estado de São Paulo frente à Covid-19. Desde que essa pandemia começou, mesmo antes que todos nós fôssemos voltados às nossas residências, a Promotoria de Justiça aqui da capital instaurou um procedimento de acompanhamento das políticas públicas que o Estado e o município estavam desenvolvendo para a proteção das pessoas com deficiência. E, desde o começo, nós o fizemos, antes mesmo que fosse determinada aí a nossa manutenção em casa, para que, apoiada numa nota técnica da ONU, que reconheceu as pessoas como deficiência como pessoas em risco e demonstrou claramente a invisibilidade das pessoas com deficiência, que para nós não era nenhuma novidade, né? No nosso dia a dia a gente percebe isso, mas a pandemia fez como, enfim, fez com todas as outras áreas da vida, da nossa vida atualmente, que isso fosse reforçado, que isso fosse ressaltado. Então, as pessoas com deficiência, especialmente em países como a Europa, da Europa, em alguns outros lugares, especialmente aquelas que viviam em regime de internação ou mesmo de alguma forma abrigadas, foram esquecidas, né? Houve inúmeros falecimentos, como aconteceu também com os idosos, e isso já nos foi um alerta de início para que tomássemos providências para que aqui em São Paulo, pelo menos, isso não acontecesse. Enfim, pensamos que todas essas informações, tudo isso que nos chega, que nos é tão confuso, para as pessoas com deficiência, elas são mais confusas ainda. Então, a gente precisava, num primeiro momento, entender como que essa pandemia afetava as pessoas com deficiência nas suas peculiaridades. E quais eram as medidas que a gente tinha que tomar, além das medidas que já se tomava no dia a dia para todas as pessoas. Num primeiro momento, o sofrimento maior, como de toda a sociedade, e para isso a gente teve contato, e continuamos tendo, não só com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, eu sou promotora da capital, então muito estreitamente com a promotoria, com a Secretaria Municipal, né, de Saúde da Pessoa com Deficiência, com organizações, com instituições, e nos foi informado que as dificuldades eram econômicas, né, e manter os atendimentos e, como para todo mundo, a dificuldade psicológica do confinamento. Mas, além de todas as preocupações, que essas informações chegassem à pessoa com deficiência, não bastava as informações gerais chegarem, precisavam essas informações serem acessíveis. Então, imaginem vocês que pessoas que não enxergam, que são cegas, que o tato é o principal meio de comunicação, como que essas pessoas poderiam ter informações, se tiverem que sair das suas casas, se não pode pôr a mão em nada, se precisa usar álcool gel, se precisa lavar a mão. Como pessoas com dificuldades de locomoção, que precisam ir a algum lugar e não têm um carro próprio, vão usar o transporte e não podem usar o transporte público.
como as pessoas que têm dificuldade auditiva conseguem entender e ouvir, por exemplo, notícias e entender o que está acontecendo. E como pessoas com deficiências intelectuais conseguem compreender da necessidade de usar máscara, de lavar a mão, de se manter o distanciamento social. Foram coisas que fomos trabalhando nesse período, e tanto a Secretaria Estadual, e desde o início, forneceu cartilha em formato acessível, que foi fundamental, né? Assim como outros atendimentos que precisavam mesmo chegar de uma forma acessível. Aqui em São Paulo, eu digo na cidade de São Paulo, logo de início, nós tivemos uma atenção especial nas residências inclusivas, onde moram essas pessoas com deficiência, normalmente intelectual ou mental, para que não acontecesse, como aconteceu fora do Brasil, o falecimento em massa das pessoas que estão ali abrigadas, que residem ali. Desde o início, nós testamos todas, não são muitas essas residências inclusivas, mas são várias na cidade de São Paulo, e a gente fez uma interface entre a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, testamos todas as pessoas, todos os cuidadores, todos os trabalhadores desses locais, e tivemos a felicidade de, até agora, até esse momento, não ter nenhum falecimento dentro delas, por Covid. Tivemos pessoas contaminadas, conseguimos isolá-las, não eram idosos, né? Mas a gente conseguiu, até agora, manter uma grande quantidade de informação e de tratamento correto, né? Tivemos algum falecimento, mas não foi por conta do Covid-19, que é, nesse momento, nosso tema em debate aqui. E essa foi uma coisa bem complicada, e quando a gente começou a tratar desse assunto, com as residências inclusivas, presidente, o que chegava para a maior dificuldade que os gerentes dessas residências nos passavam era da dificuldade do deficiente intelectual entender que não podia abraçar o cuidador quando o cuidador chegava lá, que não podia beijar o cuidador quando o cuidador chegava lá. Numa outra reunião com a nossa secretária, isso também a gente já foi dito, e a gente já conversou, e muitos deles são muito carinhosos, são muito afetuosos, e demonstram isso abraçando, e a grande dificuldade era fazer com que essas pessoas não abraçassem e mantivessem o isolamento social, o distanciamento social. E é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém que não tem o convívio no dia a dia com isso, não é? Dos deficientes sensoriais, dos deficientes auditivos e dos deficientes visuais, por exemplo, que foi algo que a gente falou aqui, como que uma pessoa com deficiência visual, que está acostumada ao tato, vai conseguir se movimentar na cidade ou fazer as tarefas do seu dia a dia sem pôr a mão? Como evitar a contaminação, como alertar para a maior necessidade do uso do álcool gel, de lavar sempre as mãos, não é? Isso é muito importante. E da deficiência física, essas pessoas precisam de higienizar órteses, próteses, seus meios de locomoção, a cadeira de roda. A ONU tem uma máxima, e a Célia sabe muito bem, que qualquer evento, qualquer lugar de fala sobre pessoa com deficiência precisa obrigatoriamente ter uma pessoa com deficiência falando. E é isso, nada sobre nós sem nós, não é? Não existe nenhum evento dessa associação tratando de pessoas com deficiência que não tenha uma pessoa com deficiência envolvida, né? E isso me deixa muito feliz. Então, a gente, nesses inquéritos, temos uma estreita comunicação com os conselhos estadual e municipal da pessoa com deficiência, para que eles nos digam o que está acontecendo, quais são os problemas que estamos enfrentando. E, junto com isso, articular as secretarias estaduais e municipais para que isso aconteça. E uma das coisas que foi muito importante e que a nossa secretária mostrou agora mesmo foi a alteração da nota da Secretaria de Saúde, tanto a estadual quanto a municipal, sobre a possibilidade do acompanhante.
Eu acho que todos vocês sabem desde o início que a internação, pelo menos na UTI, era proibido ter acompanhante com as pessoas com deficiência, embora na lei as pessoas com deficiência tenham esse direito, os idosos e as crianças. No momento que nós provocamos tanto a Secretaria Estadual quanto a Secretaria Municipal, nós deixamos muito claro que já existiam alguns setores hospitalares aqui em São Paulo, o HC, né? A Célia conhece, a ex-secretária, a doutora Linda Mara, já tinha feito um padrão ali no HC, de que a pessoa com deficiência, ela deveria manter intelectual, deveria manter ali o seu acompanhante, porque ela não conseguia compreender. E, por exemplo, no caso dos autistas, isso é muito difícil, fazer com que essa pessoa se acalme e consiga ficar ali, porque é tudo muito diferente. O toque das pessoas, a luz, o barulho, eles acabam não aderindo ao tratamento. Como a secretária já explicou, lógico, foram feitas algumas exceções, então, na verdade, o acompanhante era internado junto com a pessoa com deficiência. A ele se estabelecia os mesmos rigores da internação de quem estava doente. E, evidentemente, ele estava ali exposto a um risco que era minimizado pelos EPIs, mas não era possível manter essa nota técnica da proibição de acompanhante para todas as pessoas com deficiência que não conseguiam ficar ali sem esse seu acompanhante. Ao pedido do Ministério Público aqui, as secretarias, realmente não se colocou mais nenhuma pessoa com deficiência em hospital de campanha, e também foi permitido essa troca da nota, a atualização da nota técnica, que saiu agora depois, essa nota técnica que a Célia mostrou, né? E que nos deixou extremamente felizes, e as secretarias foram extremamente felizes nesse reconhecimento e nessa troca de padrão, né? Para que as pessoas com deficiência, nesse momento, elas fossem atendidas de uma forma mais humana mesmo. As peculiaridades das pessoas com deficiência, elas trazem algumas coisas que no dia a dia a gente não pode notar e que vêm sendo discutidos e trazidos, como, por exemplo, o direito à educação, né? Hoje em dia não há nenhum pai, mãe que tenham crianças, que tenham filhos acompanhando a aula pela internet, que não se descabelem, que não fiquem extremamente confusos. As crianças, a dificuldade das crianças, dos adolescentes, dos adultos mesmo, em mudar esse padrão de atendimento. E aí, infelizmente, a gente não teve um EAD, uma educação especial, num primeiro momento pensado, que também foi muito conversado com os promotores da educação, a Secretaria de Educação, está sendo implementado, né? E hoje a gente tem uma discussão enorme, não só no âmbito do Estado de São Paulo, mas de âmbito federal, que querem deixar os deficientes para trás. Caso voltem às aulas, estão se discutindo da possibilidade das pessoas com deficiência voltar, o que é discriminatório, não é? A gente não pode deixar as pessoas com deficiência para trás pelo motivo delas serem deficientes. Isso é impossível. Isso é desumano. A gente tem que lembrar que todas essas pessoas, elas têm o direito de estar lá. E, além de ter o direito, elas têm o direito preferencial, o direito assegurado por lei federal. Então, é simplesmente inconstitucional você pensar que uma pessoa com deficiência, né, que pode estar na escola com todos os outros, não ter o direito de assistir às aulas. Não estou dizendo direito presencial, estou dizendo direito por internet mesmo, pela forma como todos os outros alunos estão atendendo. E quando voltaram as aulas presenciais, elas têm que ser também, fazer parte disso. No sistema de rodízio, como vai ser feito com os outros alunos, mas elas têm que participar, elas têm que estar incluídas, elas têm que estar sendo atendidas nessas escolas, não é? Da mesma forma que hoje, né, já se vão aí 5 meses, um pouco mais de 5 meses desse nosso isolamento, em que a gente mudou a vida,
e que há algum tempo já a promotoria tem dado uma atenção, e eu costumava dizer que o nosso campeão de audiência atualmente é a acessibilidade digital, né? Acessibilidade digital da internet, acessibilidade digital nos aplicativos, que quando são feitos, eles não são pensados para as pessoas com deficiência. A gente hoje teve que mudar a nossa vida para poder fazer tudo pela internet, né? Fazemos banco, compras, assistimos aula, assistimos nosso lazer, em lives, tudo pela internet. E a pessoa com deficiência, que já sentia a dificuldade no seu dia a dia, foi deixada para trás de novo, na grande maioria desses sites, desses lives. Assim, eu tenho assistido alguns lives e eu vou dizer que eu vi um live acessível de todas esses lives que vêm passando, não é? E acho que, para começar, os nossos órgãos de governo, os serviços públicos, de uma forma geral, eles devem obrigatoriamente ser acessíveis. E isso a gente já havia provocado, estamos conversando com o governo do Estado de São Paulo, o município já está bem à frente, caminhando em muita coisa, mas é necessário que a gente entenda que a pessoa com deficiência ela tem o direito também de participar na vida digital, da vida virtual. Não é possível a gente eliminar essa pessoa para esperar que a vida volte a ser como antes, que a gente sabe que não vai voltar a ser como antes. Porque os benefícios também da vida aqui foram muito grandes. Então, uma pessoa com deficiência, Célia, que já falou, é tetraplégica, essas barreiras que a gente chama barreiras urbanísticas, para uma pessoa que está participando de uma aula virtual, a barreira urbanística não existe mais. Ela pode estar aqui, ela pode estar em outro país, ela pode estar em outro estado, ela vai participar de uma aula virtual como todo mundo. Isso é fantástico para a pessoa com deficiência. A gente tem o que a gente chama de tecnologia assistiva, e é uma ferramenta maravilhosa, uma aula virtual. A gente tem no trabalho, no dia a dia das pessoas, se obrigava que a pessoa contratada, e isso tem sido mudado, muitos conceitos com essa pandemia têm sido revistos, que a pessoa com deficiência não podia fazer trabalho remoto, o que a gente chama de home office, e hoje já é um wear office, você tendo uma internet, você não precisa nem estar na sua casa, você pode estar em qualquer lugar, né? E aí, hoje, antes a legislação trabalhista, o entendimento das pessoas da legislação trabalhista era que não podia contratar a pessoa só para ficar em casa, que ela tinha que conviver. E hoje isso mudou, porque está todo mundo em casa. Então, as pessoas com deficiência que não poderiam estar nas empresas, hoje elas estão sendo contratadas de qualquer lugar do mundo para trabalhar nas empresas, não é? É uma ferramenta maravilhosa. Então, a internet jamais pode deixar de ser acessível para que essas pessoas possam usar. Da mesma forma, os aplicativos. É impossível você usar um aplicativo que não seja acessível. Então, hoje, a nossa vida, né, lá no século passado, da onde viemos, né, Paulo, aqui, a gente ia à agência bancária, a gente ficava na fila do banco, né, Célia? A gente ia lá com o nosso boletim, pagava, trazia. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia todo mundo usa um aplicativo. E como uma pessoa deficiente visual vai usar um aplicativo que não seja acessível? Se hoje lhe é praticamente vedado ir a agências bancárias. O banco não quer você lá. O banco quer que você use a internet, o banco quer que você use o aplicativo, não é? Então, cada vez mais, esses aplicativos devem ser acessíveis. Serviços públicos, como você pode ter um serviço público que não seja acessível por aplicativo? A gente costuma ver, isso não é só serviço público, é muito interessante, serviços, compra de coisas pela internet, ingressos e algumas coisas que falavam assim, pessoas com deficiência só na bilheteria. Então, aquelas que não conseguem se locomover, aquelas que têm maior dificuldade, essas são castigadas mais uma vez e têm que ir na bilheteria. Hoje, com a reabertura, nós encontramos novos desafios, né?
E para isso, quando isso chegou para a gente, a primeira pergunta foi: mas vocês pensaram aqui na pessoa com deficiência? Então, num primeiro momento, quando começou a reabertura dos shoppings, e eu perguntei, mas como é isso? Né? Então, são coisas que a gente não pensa. Eu falei assim, mas essa altura do totem, uma pessoa que está na cadeira de rodas, uma pessoa de estatura pequena, ela consegue alcançar? E quem não pode pisar? Você pisa ali no totem para o álcool gel sair na sua mão. Faz como? E ninguém tinha pensado, não é? Eu falei, uma pessoa que anda, né, se movimenta, se desloca por cadeira de rodas. O tapetinho higienizador, ele é grande, o sanitário, é grande o suficiente para higienizar a roda? Então, veja, uma pessoa vai entrar num shopping usando uma cadeira de rodas. Ela se movimenta com a mão na roda. A roda não é higienizada. E o totem não é acessível, acabou toda o protocolo sanitário daquele lugar. Discutimos com as secretarias, fizemos uma reunião com a Covisa, que recolheu todos os protocolos e fez uma revisão de todos eles. Porque não fazendo assim, você obriga a pessoa com deficiência a ficar em casa. Ela não pode ir, não é? Estamos revisando alguns protocolos, no caso das pessoas cegas, como vai ser feito, como essas pessoas vão poder conviver no dia a dia, sendo que chegamos a uma conclusão muito clara que o principal motivo aqui hoje da pandemia seria a acessibilidade, seja ela digital, para os meios digitais, ou para que as pessoas possam efetivamente estar lá. Uma das nossas preocupações, por exemplo, é que há serviços do Estado que estão reabrindo para as pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência não conseguem agendar pela internet, então não conseguem ter os serviços restabelecidos. E isso já está sendo conversado com as secretarias envolvidas para que seja o mais rápido possível restabelecidos. Então, essa questão da dupla vulnerabilidade, ela é muito importante, né? E mais, num primeiro momento de pandemia, como também a secretária já nos deu aqui esse exemplo, não foi só a pessoa com deficiência que sofreu, mas a família da pessoa com deficiência, especialmente no campo do psicológico, né? Porque essas pessoas que tinham suas terapias, que tinham seus tratamentos diários, seja na escola, seja TO, elas não podiam ir mais. E os seus pais, eles tinham uma demanda absurdamente maior, porque eles não são médicos, eles não são TOs, eles não são fono, e como eles iam fazer com isso? E houve um retrocesso no tratamento muito grande dessas pessoas, que está sendo mitigado pela telemedicina, pelos atendimentos psicológicos, e que nós temos reforçado isso e conseguido aumentar esse atendimento. Mas é importante a gente lembrar aqui também, e já caminhando para o final, que eu sei que me falta pouquinho para acabar meu tempo, que a Covid-19, ninguém sabe exatamente o que vai deixar. A gente sabe que ela é uma doença sistêmica, ela atinge de maneira diferente as pessoas, e ela tem deixado muitas sequelas, não é? E aqui até meu apelo à secretária é que a gente reforce as políticas públicas pós-pandemia, porque o que a gente está assistindo nesse momento são muitas pessoas com sequelas que vão precisar de serviços de reabilitação de uma forma muito grande, não é? O nosso Luci Montoro vai ter aí uma demanda muito maior do que ele já tinha. Os outros atendimentos que a gente tem, não só na cidade de São Paulo, e isso que me diz respeito maior, mas ao estado inteiro, eles vão ser muito mais demandados por pessoas que anteriormente não necessitavam de serviços de reabilitação. A Covid tem deixado sequelas neurológicas, sequelas pulmonares e tantas outras sequelas que a gente ainda nem sabe direito.
e que vão demandar um maior serviço de reabilitação, não é? E, infelizmente, é algo que a gente vai ter que se estruturar e não vai poder deixar para trás, porque isso vai ser muito importante. Então, a gente reconhece os esforços de todos os setores da sociedade, dos setores do Estado, do município, mas a gente não pode deixar que as pessoas com deficiência fiquem invisíveis, fiquem aí esquecidas, para que a gente resolva primeiro o dia a dia de todo mundo, entre aspas, para depois pensar nas particularidades da pessoa com deficiência. Não só por dever legal de pensar em preferência à pessoa com deficiência, porque isso está lá na Lei 10.048 de 2000, né? Tem preferência aos atendimentos, tem preferência no atendimento, mas também por uma questão de humanidade. A gente precisa entender tudo que nos diz respeito a isso. E porque a pessoa com deficiência tem que estar incluída na sociedade. É o dia a dia da sociedade. Eu costumo dizer que antigamente você ia a um shopping, ia a um espaço, você nunca viu uma pessoa com deficiência. E disso, os colegas que me antecederam tiveram uma grande atuação de obrigar a ter vaga para pessoa com deficiência, mesmo antes da lei, obrigar a acessibilidade. E hoje é impossível a gente ir a um shopping e não ver uma pessoa numa cadeira de rodas no dia a dia, né? É muito comum essas pessoas ocuparem esses espaços. Então, a invisibilidade, ela acontece a visibilidade das pessoas acontece a partir do momento que a gente dá acessibilidade para que elas ocupem espaços. E se a pessoa é invisível, ela não vai ser lembrada. Se a pessoa está no dia a dia, ela vai ser lembrada. Não é? Ninguém vai esquecer que precisa de fazer aquilo. É muito importante que a gente faça. Política pública não é uma coisa fácil. A política pública, ela não é o Ministério Público que dita. O Ministério Público não está aqui para isso. O Ministério Público está aqui para acompanhar, fiscalizar e, às vezes, como a gente tem feito uma grande parceria com as secretarias estadual e municipal, sugerir modificações, sugerir aprimoramentos, não é? Para que as pessoas com deficiência possam, de fato, viver plenamente em sociedade, viver na plenitude, usufruir de todos os seus direitos. Eu acho que isso tem sido a preocupação maior do Ministério Público aqui em São Paulo. A gente tem uma sorte muito grande de contar com secretários estadual, né, no longo desses anos todos, que tem... Realmente, São Paulo foi o primeiro estado a contar com uma secretaria específica de pessoa com deficiência, embora ela seja uma secretaria meio, e eu entendo que o trabalho da Célia não é muito fácil, não é? Chega lá para a saúde e fala assim, olha, mas tem um deficiente que também precisa, mas tem que olhar o trabalho da pessoa com deficiência também. Então, em cada secretaria, fazer essa interface da pessoa com deficiência, e às vezes a pessoa olha e fala assim, mas você está querendo demais, né? Deixa isso para depois. Não vamos deixar para depois. A pessoa com deficiência, ela existe, ela paga seus impostos, ela está na vida, ela precisa de atendimento, ela faz parte da sociedade e ela tem que poder participar também. É a nossa obrigação. Enfim, por uma questão de direito, não por uma questão da gente estar aqui fazendo um favor ou alguma coisa qualquer. É uma questão de direito. E o Ministério Público nunca vai fechar os olhos para as pessoas com deficiência e deixar de brigar para que seus direitos sejam respeitados em todas as esferas da sociedade. Eu acho que, basicamente, é isso. O que essa pandemia fez foi trazer à tona toda essa vulnerabilidade e mostrar, mas também, antes de acabar, eu preciso dizer que nos fez aprender muito, nos fez trabalhar em rede, não é, Célia? De uma forma muito particular, nos fez notar que o que já era importante hoje é urgente, como foi esse georreferenciamento, uma coisa que a gente tenta há muito tempo saber onde estão as pessoas com deficiência, quem são elas, isso foi importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Esses dados estão publicados para quem quiser ver, e isso é importante, né? E que sejam cada vez a publicização, né? O acesso a todos dos dados é importantíssimo. Então, de novo, eu agradeço a paciência de todos que estão nos assistindo por me ouvir.
Presidente, eu agradeço e parabenizo pela abertura de espaço na Associação Paulista às pessoas com deficiência. Célia, muito obrigada novamente pela sua participação, é um prazer estar dividindo essa mesa com vocês, aos nossos intérpretes também, pelo trabalho sempre desenvolvido. O Ministério Público possui um convênio com a Secretaria Estadual para a utilização dos intérpretes de Libras nos nossos atendimentos, nos nossos eventos, e eu fico muito feliz de encontrá-los aqui novamente. Agradeço, muito obrigada, uma boa noite, e eu fico aqui também à disposição para perguntas, para qualquer dúvida, para qualquer posicionamento. Muito obrigado, Débora. Uma honra, uma satisfação tê-la aqui, representando esses colegas de Ministério Público, que têm por missão constitucional a proteção daqueles que mais precisam de proteção. Ministério Público que acompanha, fiscaliza, recomenda é um termo técnico, mas por muitas vezes podemos ver a eficácia do sugere, quando for o caso, demanda, mas sempre preocupado com a resolutividade. Talvez seja muito mais fácil ao promotor de justiça propor uma demanda. Mas quando a ação judicial para trazer o resultado efetivo à sociedade. Então, essa sua atuação é uma atuação modelo para todos nós. Sou conhecedor do seu trabalho há muito tempo. Mas 2 exemplos nós podemos trazer aqui. A preocupação com as pessoas que estavam em residência inclusiva, foi um trabalho pioneiro do Executivo e do Ministério Público, e a preocupação em alteração das normas para permitir o acompanhamento presencial em certas circunstâncias. E essa preocupação final que você trouxe. Todos nós imaginávamos os efeitos sobre o pulmão do Covid-19. Não imaginávamos os efeitos nefrológicos, cardíacos e cerebrais a implicar em uma política pública diferenciada daqui para frente. Muito obrigado, Débora. Secretária Célia Leão, as suas considerações finais. Doutor Paulo, ouvir a nossa querida promotora, doutora Débora, uma amiga especial em particular, uma mulher aguerrida, que assumiu para si essa boa luta e essa ótima causa, não vou nem chamar de boa causa, mas de ótima causa, para nós, além de um aprendizado, sempre um aprendizado a mais, para nós a certeza que nós estamos, primeiro, no caminho certo e, segundo, caminhando juntos. Né? Tem aquele velho ditado, acho que é indiano, que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. E se você quer chegar lá, né? Se você quiser ter vitória, se você quiser ter a conquista, vá com equipe, vá com time, vá com grupo, vá acompanhado. E é exatamente isso que para mim, nessa final de tarde, começo de noite, agora já adentrando a noite, nesse webinar, onde nós, do governo de São Paulo, o governador João Dória, na pessoa dele, todos os secretários, todo o nosso time, e a nossa Secretaria Especial, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, recebemos como um apoio total, incondicional, nessa luta e nessa causa, que tem a ver com todas as pessoas da sociedade. Porque se você fala da pessoa, uma pessoa da raça negra, de forma aleatória, sem pensar quem, sem pensar nomes, e você convidasse alguém da sociedade para discutir, vamos discutir o tema da raça negra, preconceitos, crimes, né, que acontecem, lamentavelmente acontecem, e essa pessoa desavisada nos respondesse, ou respondesse ao senhor, doutor Paulo, não, eu não vou nessa reunião, doutor Paulo, porque eu não sou da raça negra. Já tem muita gente abalizada, competente, entidades, instituições, associações debatendo esse tema, no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, eu vou me permitir, a pessoa respondesse ao senhor, a não participar desse debate neste momento sobre a questão da raça negra. Certamente nós respeitaríamos, não concordaríamos, mas respeitaríamos, eu conheço o senhor. E se alguém também chegasse para o senhor e dissesse,
Se eu chamasse alguém, olha, vamos discutir sobre a questão indígena, sobre o índio, doutora Débora, né? Vai ter uma reunião na sala 10 para falar sobre a questão indígena, Covid-19 com os índios, os óbitos, enfim. E essa pessoa respondesse também para a senhora, doutora Débora, não, eu não vou porque eu não sou índio, minha comunidade que eu vivo, na cidade que eu vivo não tem índio, eu não sou casada com índio, eu no supermercado que eu vou não tem índio, a igreja que eu vou não tem índio. Tá bom, então eu prefiro não discutir sobre esse tema. Nós íamos respeitar, não é a nossa posição, certamente, nem Débora e nem doutor Paulo, mas iríamos respeitar. Lamentando, mas respeitaríamos. Porque eu acho que o problema do próximo é o problema de todos nós. Mas eu pergunto, doutor Paulo, ao senhor, e termino com isso, a minha querida doutora Débora, e a todos que possam estar conosco neste momento, quem é que em sã consciência, em São Paulo, capital, em São Paulo, estado, em Brasil, república, em América Latina, do México à Argentina, pega a América do Norte, pega os 5 continentes, passa pelo planeta todo. Quem é que, em sã consciência, se não tiver nenhum desajuste, pode responder, olha, vamos discutir a questão da pessoa com deficiência, vamos discutir a causa da pessoa com deficiência, vamos discutir aquele ponto específico de um grupo específico de pessoas com deficiência, seja deficiente auditivo, seja deficiência múltipla, seja visual, seja físico, seja autista, seja deficiência intelectual, que são várias, autismo também, comportamento que merece uma atenção diferenciada, surdo-cegueira, alguém que é surdo e cego ao mesmo tempo, doenças raras, que são mais de 8 mil tipos de doenças raras, doutor Paulo, no mundo, pesquisado pela ciência, e muitas delas trazem algum tipo de deficiência às pessoas. Ou seja, com isso eu termino. Quem é que em sã consciência pode responder, não, muito obrigada. Eu não vou participar desse grupo de debate, eu não vou participar dessa reunião, porque eu não sou deficiente, porque na minha família não tem ninguém, porque eu não conheço ninguém, porque meus filhos não são, meus pais não são, a igreja que eu vou não tem, o mercado que eu vou não tem. Quem é que pode, em sã consciência, afirmar de forma categórica que a questão e o tema pessoa com deficiência não é meu porque eu não sou? Ou não é meu porque na minha família não tem ninguém. Ou não é meu porque no meu trabalho não tem ninguém. Ninguém pode fazer isso. Porque ter uma deficiência, nascer ou adquirir, certamente não é uma decisão pessoal e não é uma vontade pessoal. Doutor Paulo, eu tenho que dizer que eu estou há 45 anos sentadinha nessa cadeira de rodas, por livre e espontânea pressão. Porque ninguém escolhe, doutora Débora, ir para uma cadeira de rodas, ou amputar uma perna, ou amputar um braço, ou não enxergar, ou não ouvir, ou ter um cognitivo diferenciado do que diz a ciência com uma deficiência intelectual. Ninguém escolhe isso. E nenhuma mãe e pai, nenhuma gestação é escolhido isso. Mas por uma série de razões que eu não vou falar agora, porque o meu tempo está acabando, falta 1 minuto, eu estou contando aqui, no ciclo que eu tinha, ninguém em sã consciência procura isso. Bom, mas uma vez que existe por um acidente, por bala perdida ou por bala encontrada, né? Porque se fosse perdida não deixava ninguém com deficiência física, ou uma enfermidade, ou uma piscina, seja o que for, né? Um parto mal feito, uma gestação sem acompanhamento, não importa. Depois que existe a pessoa com deficiência, criança, jovem, adulto, idoso, não importa, de qualquer coloração, raça social, qualquer credo, a sociedade precisa cuidar. A política pública precisa existir. Então, o problema da pessoa com deficiência, doutora Débora, eu ouvi atentamente suas palavras, grandiosas e profundas, e mais do que compenetradas, comprometidas, é muito diferente. O problema da pessoa com deficiência em São Paulo, no Brasil e no mundo, tem que ser de toda a sociedade. Não é que a sociedade vai cuidar do todo, não, mas ela tem que entender. E as nossas políticas públicas, os nossos governos, o Ministério Público e a nossa secretaria, seja quem for, temos obrigação de fazer. Então, eu saio, nesse momento desse webinar, quando terminar, eu saio muito estimulada a continuar esse trabalho que, como disse, não é fácil, a própria doutora Débora disse isso, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho perfeitamente possível de resgatar e garantir dignidade para as pessoas com deficiência, sejam elas quais forem. De garantir uma vida com qualidade, uma vida com felicidade. É o mínimo para qualquer um. E é o mínimo para o todo, que hoje passamos mais de 3 milhões de pessoas com deficiência.
Obrigada, doutor Paulo. Conte comigo como secretária de Estado, conte comigo como alguém servidora deste governo, do governador João Dória, conte comigo como uma mulher, como uma pessoa humana, conte comigo como alguém que tem uma deficiência, conte comigo como uma amiga, mas, sobretudo, o Ministério Público, doutora Débora, que faz parte com tanta grandeza, tanta competência também, conte comigo com alguém que luta pela vida, porque a vida é o maior presente que Deus nos deu, o maior talento que todos têm, e nós temos que agradecer essa vida todos os dias e garantir que essa vida seja boa, a nossa e a do próximo. Fazendo isso, com certeza, até com pandemia, a vida vai ser melhor. Eu só tenho que agradecer ao Ministério Público e a partir de hoje não, porque já faz tempo, mas hoje a gente sela uma nova força de trabalho, renova a nossa amizade e o nosso compromisso com as pessoas com deficiência. Muito obrigada. Se eu posso agradecer, só tem essa palavrinha. Eu queria que existissem milhares de palavras, mas inventaram só essa obrigada. Então, eu estou muito grata, muito agradecida ao Ministério Público pelo convite, pela lembrança, e contem comigo e com o nosso governo. Um beijo no coração de todos. O senhor está sem som, doutor Paulo. Desculpe a nossa falha. Muito obrigado, secretária. Obrigado não só por uma nota técnica inclusiva, mudando parâmetros, por vencer a dificuldade do teleatendimento em medicina e psicologia, um amparo muito importante para a sociedade, em especial para os portadores de deficiência, por trazer cursos de EAD com a preocupação da tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, por esse trabalho magnífico da cesta solidária com georreferenciamento para permitir a correta distribuição, pelo projeto Todas em Rede, pela proteção especial à mulher portadora de deficiência vítima de violência doméstica, um trabalho modelo para o mundo inteiro. Muito obrigado pelo seu exemplo, muito obrigado pela sua dedicação. E como a senhora bem disse, secretária, nós não sabemos o nosso amanhã, mas nós podemos construir um amanhã melhor para todos nós. Meus agradecimentos da alma e coração, secretária. Muito obrigado. Débora Kelly Afonso, caríssima amiga, exemplo de promotora de justiça, as suas considerações finais. Eu queria até aqui, por uma falha, não fiz desde o início, mas eu queria dizer que desde que essa pandemia começou e fomos para casa, que o procurador-geral, o Dr. Mário Sarrubo, ele criou um comitê para discutir a pandemia, as ações do Ministério Público na pandemia, e deste comitê faz parte o subcomitê da pessoa com deficiência, com o qual eu tenho vários colegas que discutiram comigo não só os casos aqui de São Paulo, mas do estado inteiro, e que tem auxiliado os colegas do estado inteiro na sua atuação. E são colegas queridos que, ao contrário de mim, possuem atribuições em todas as áreas e não deixam de ver as pessoas com deficiência. E eu me sinto extremamente orgulhosa por poder participar de uma instituição com tantos talentos, com tantas pessoas bem intencionadas e que olham para as pessoas com deficiência e que são referência aqui no estado de São Paulo para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A gente faz muita coisa e, como disse a Célia, não se faz sozinho, se faz em conjunto. E a Procuradoria-Geral também fez a questão de ter aí não só a atenção, mas um subcomitê específico da pessoa com deficiência, e que tem trabalhado, e que tem pensado, e que tem promovido notas técnicas para orientar a ação dos promotores no estado inteiro, que nunca deixam as pessoas com deficiência para trás. E para finalizar, eu queria contar uma coisa que eu sempre começo nas minhas reuniões da promotoria, quando estou discutindo acordo, que o Ministério Público não está aqui para, como você já disse, Paulo, eu até tiro o doutor e o senhor, pela amizade que nos fez entrar junto nesse Ministério Público,
o Ministério Público está aqui para defender as pessoas com deficiência. Nosso objetivo principal sempre foi chegar a acordo, chegar a bom termo e não demandar judicialmente para esperar, às vezes, longas ações que se sucedem a longas execuções e que, na prática, a gente precisa de resultados mais rápidos, mais eficientes. Então, eu costumo começar as nossas conversas lá na promotoria com as pessoas que a gente está tentando entrar no acordo, dizendo o seguinte, que lá no plenário da ONU, uma vez eu ouvi que a sociedade do mundo, mundial, de uma forma geral, vem envelhecendo. Hoje, a população mundial é uma população velha, não é? E com a velhice vem as limitações. E as limitações fazem que às vezes a gente não ande, que às vezes a gente não escute, que às vezes a gente não veja. A primeira de todas, né? Todo mundo aqui de óculos, a gente não enxerga direito, a gente não vai mais conseguir correr maratona daqui a um tempinho, talvez, não é? Hoje com as tecnologias novas, as tecnologias assistivas, o avanço da medicina, enfim. Envelhecer é se acostumar a limitações. Então, se a gente tiver sorte, bastante sorte, de não morrer antes de ficar velhinho, a gente, com certeza, um dia vai ter deficiência. Todos nós, de uma forma geral. Trabalhar hoje em prol da pessoa com deficiência não é trabalhar pelo outro, é trabalhar em causa própria. Ainda que hoje a gente não sinta uma deficiência. Se a gente tiver a sorte de envelhecer, na verdade falei errado antes, não é? Mas se a gente tiver a sorte de chegar a uma idade avançada, a velhice, com certeza a gente vai ter limitação. A gente talvez não ande, a gente talvez não escute, a gente talvez não enxergue direito, não é? A gente vai precisar de tecnologia acessível, a gente vai precisar de uma internet com a letra gigante, a gente vai precisar de um aparelhinho de surdez, talvez uma cadeira de rodas, um cuidador, a gente não sabe, não é? Então, enganam-se aqueles que acham que a deficiência não tem nada a ver com a sua vida. Lá na frente vai ter. Inexoravelmente vai ter. E a gente não pode tirar isso do nosso foco. A vida acessível, uma cidade acessível, um ambiente acessível, ele não privilegia só as pessoas com deficiência, né? Tem gente que quebra o pé e não pode andar momentaneamente. Ter lá uma rampa, um elevador vai ajudar muito. Tem gente que, por conta de uma cirurgia, não consegue mexer os braços. Tem gente que momentaneamente não consegue ouvir. Tudo isso, uma internet acessível, ela não vai ajudar só a pessoa com deficiência visual, ela vai ajudar um idoso, não é? Então, trabalhar pela deficiência, respeitar as pessoas com deficiência, incluir as pessoas com deficiência, é algo que vai fazer falta para a gente no futuro, se a gente tiver a sorte de ficar velhinho. Então, eu queria agradecer o convite de novo, agradecer a paciência de vocês, Célia, agradecer as portas abertas da secretaria, os ouvidos às nossas demandas, sempre, com toda a educação. A gente sabe que, às vezes, não é possível resolver imediatamente, mas a gente reconhece os esforços, a gente reconhece que a gente cutuca ali, a gente provoca, a gente fica exigindo e a gente reconhece, evidentemente, que tudo não é muito fácil, mas que há esforços nesse sentido, inclusive essa conversa com as outras secretarias, e eu reconheço aqui e sou extremamente orgulhosa e grata ao trabalho de todos os promotores de justiça de São Paulo, pelo esforço e pelo trabalho que desenvolvem também aqui, e que eu sou só mais um soldadinho ali, só mais um pino nesse contingente de pessoas queridas e bem intencionadas e que querem cada vez mais a inclusão das pessoas com deficiência. Eu acho que já me alonguei, é isso. Débora, você nunca se alonga. É um alento saber que há pessoas competentes como você, cuidando do nosso hoje, que cuidou do nosso ontem e vai cuidar do nosso amanhã.
Um exemplo de um Ministério Público proativo e resolutivo. Como você disse, se for necessária uma ação, você vai propor essa ação. Mas a tua atuação traz benefício imediato, sempre que for possível. E você torna possível sempre. Foi uma grande satisfação receber neste webinar a secretária de Estado, Célia Leão, e a nossa colega de Ministério Público, Débora Kelly Afonso. No link do YouTube estão as instruções para a emissão dos certificados. Agradeço às nossas palestrantes, agradeço aos colegas e público que nos assistiu. Um webinar reflexivo e importante para todos nós. Não poderia, ao final, de deixar de fazer um agradecimento especial ao nosso super Renato Kim. Depois de semanas, de dias e dias no parlamento, está aqui. Não apareceu na tela, mas para se certificar de que tudo está a contento. Semana que vem nos encontramos, dia 26 de agosto, no webinar Relações de Direito Privado na Pandemia, com os professores Carlos Dabos Maluf, e a registradora Renata Honório Ferreira e o registrador Rui Gustavo Viana. Até lá, com um amanhã melhor para todos nós. Muito obrigado, secretária Célia. Muito obrigado, Débora. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Prazer em estar junto, Débora, nossos intérpretes. Obrigada, doutor Paulo. Até a próxima. Obrigado. Sim, e desculpe-me, muito obrigado, Edilson e Thalita. Meus agradecimentos a vocês. Boa noite.